Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do mar. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te receber um tesouro maior terá. Vida, amém? Vamos ler o Salmo 66? Ele é um convite para a gente. Na verdade, ele é quase uma intimação. E eu gosto muito desse salmo. Ele diz assim: aclamem a Deus, povos da terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti.
canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Os seus olhos vigiam as nações. Que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos. Façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Você tem certeza que Deus te sustenta? Que Ele impede os seus pés de escorregarem? Que mesmo que o mar não se abra, Deus vai te fazer passar por sobre o mar, andar sobre as águas? Esse é o Deus que nós cremos. Toda a terra precisa ouvir o nosso louvor, a nossa gratidão, a alegria de pertencer a um Deus que, independente do que somos ou que fazemos, nos ama e cuida de nós. É a esse Deus que eu quero convidar você a levantar a sua voz e louvá-lo gloriosamente, como Ele merece. Só Ele é digno deste louvor. Amém? Vamos ficar em pé e louvar o nosso Deus? Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, gritando estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que
nós descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Meu Jesus Salvador. É esse Jesus que nós buscamos, queremos, desejamos. Eu gostaria que a gente buscasse o trono de Deus em oração agora. E que nós estivéssemos lembrando da família do nosso irmão Cacá, da Simone. Faleceu a sua avó hoje. Eu gostaria que a gente, como irmãos em Cristo, estivesse orando por esta família agora, para a honra e glória do Senhor. Amém? Senhor, realmente o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. O consolo do Senhor vem até o nosso coração, Pai. Nós podemos sentir o Teu cuidado, as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, e são elas a causa de não sermos consumidos. Quanta graça, Senhor. Nós não merecemos isto. Te entristecemos muitas vezes e pedimos perdão, Pai. Perdão por muitas vezes não buscá-lo como devemos, não obedecermos. Perdoa-nos, ó Deus. Dá-nos um coração segundo o Teu coração, Pai. Queremos que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, porque somos gratos, Pai. Gratos por tanta graça, por tanta misericórdia, Pai. Que esta mesma graça, esse mesmo consolo alcance o coração da família do nosso irmão, Pai, Cacá. Em nome de Jesus, sustenta essa família, dá o consolo, o conforto, para a honra e glória do Senhor, Pai. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Por isso nos rendemos diante do Senhor, em nome de Jesus. Deus é muito bom para nós. Muitas vezes nós nos frustramos. Tem uma frase que a Cris usa muito, a Cris, esposa do pastor, que ela diz que a nossa imaginação é a causa das nossas frustrações. Nós projetamos, imaginamos, planejamos, mas a palavra certa vem do Senhor. Mas muitas vezes nós não aceitamos a palavra que vem do Senhor. A minha neta essa semana teve os seus planos frustrados por causa da chuva e ela começou a chorar. E eu falei, não chora, meu amor, sabe por quê? Deus faz sempre muito melhor do que aquilo que a gente planejou. Se não aconteceu do jeito que você planejou, é porque Ele vai fazer muito melhor. E o dia passou e no final do dia, quando ela estava assim, eufórica com tudo que havia acontecido, rindo, suando de tanto brincar, eu falei, e aí? Deus fez ou não fez o melhor? Muito mais do que eu pensei, vó. E é isso que Deus fala para a gente quando Ele fala que a gente tem que se tornar como criança. Se lançar mesmo dos braços do Pai, acreditando mesmo que Ele sempre faz o melhor. No Salmo 133 diz assim, como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos. Ele continua o salmo e no final ele diz, ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Como é gostoso a gente estar aqui junto e poder declarar, Deus é bom. Você crê nisso, meu irmão? Glória a Deus, é isso que nós vamos falar e eu quero ouvir gloriosamente para o nosso Deus. Senhor, Tu és bom. Amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos
és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que Deus é muito bom, né? Muito bom. E eu quero convidar você a declarar isso. Você tem certeza que Deus é bom? Esse é o momento da gente dizer com as nossas atitudes que Deus é bom. E Ele é fiel. Nada nos tem faltado. Como é gostoso a gente poder ter a nossa casa, nosso alimento, as nossas roupas. Deus tem abençoado a gente ricamente. Mas existe o povo de Deus, que muitas vezes mais afastado, em lugares mais inóspitos, e que precisam que o povo de Deus traga os recursos, ajude. Deus se agrada e Deus se alegra quando nós trazemos o sustento, para que Deus administre em favor dos homens, como diz o Salmo 66. E Ele quer que nós participemos disso. Deus podia resolver sozinho, Ele não precisa de nós. Mas para nós é gratificante poder participar do que Deus tem para fazer. E Deus pede um pouquinho para a gente. Traz o teu dízimo, traz a tua oferta. Há irmãos nossos espalhados por este mundo, precisando que o amor de Deus mova em nós o nosso amor. E assim a gente possa abençoar tantos povos. Em nome de Jesus. Que enquanto a gente esteja cantando aqui o quanto Deus é fiel, a gente possa também estar em obediência. Falando, Senhor, usa os recursos que são seus. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém?
problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Temos muitos problemas, muitos dilemas. Sabemos que muitas vezes choramos. O nosso jarro de oração, ele está colocado aqui para a gente colocar diante de Deus os nossos dilemas, os nossos problemas, mas acima de tudo, declararmos: Deus é fiel. É nessa certeza que nós vamos orar pelos nossos dízimos e por aqueles pedidos que estão ali, pedindo que este Deus tão fiel, tão poderoso, ouça o nosso clamor. E como filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus, o Senhor possa ouvir dos céus e sarar a nossa terra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, quantos problemas, quantos dilemas, Pai, muitas vezes criados por nós mesmos. Como nós precisamos, Pai, do Teu Espírito Santo para nos direcionar, para nos ensinar. Pai, toma os pedidos desse jarro de oração. O Senhor conhece
cada palavra colocada ali dentro. O Senhor conhece cada coração sofrido, choroso, humilhado diante do Senhor. Ouve, ó Deus, o teu povo. Cura, sara, liberta, provê, Pai, o sustento. Mas acima de tudo, Pai, transforma o nosso caráter. Transforma o caráter do teu povo, que deve estar rendido diante do Senhor, diante da tua vontade, que deve viver em obediência ao Senhor, buscando vencer os gigantes que se apresentam na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, confiamos no Senhor e esperamos, Pai, que realmente o Senhor nos transforme. Completa a obra que o Senhor começou. A tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E é nisso que nós descansamos, Pai, e dizemos que realmente o Senhor é fiel. E assim nós queremos ser ao Senhor, Pai, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Podemos sentar. Meus irmãos, a gente tem a alegria de receber aqui nesta noite o pastor Wilson e a Lilita, sua esposa, estão conosco aqui desde manhã. Ministraram uma aula muito edificante, desafiadora hoje na classe dos casais, sobre como criar filhos à maneira de Deus, tempo muito abençoador. E eles vieram para passar esse tempo com a gente mesmo. Almoçamos juntos aqui na igreja com a equipe que fez a viagem missionária em julho ao Pará, porque foram esses queridos irmãos que nos receberam lá, que hospedaram os nossos filhos, que nos hospedaram lá. 43 irmãos que passaram uma semana lá com eles, trabalhando, ajudando, tentando de alguma forma cooperar. Então é com uma grande alegria que a Igreja do Calvário recebe vocês. Queremos que vocês se sintam muito em casa aqui entre nós e que a igreja seja edificada, né, pela palavra através de vocês. Embora a igreja já os conheça pessoalmente, por notícias, hoje é a primeira oportunidade que eles têm de falar um pouco sobre o projeto, o ministério, para que a igreja possa conhecer também, não só da boca de quem passou lá 7 ou 8 dias, mas de quem está lá quase 20 anos, trabalhando lá com os desafios entre os ribeirinhos lá no Pará. Pastor Wilson, então, fique à vontade, quero orar pelo irmão, viu? Vamos orar, igreja? Deus querido, nós te agradecemos por esse momento tão precioso de culto, de adoração. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. E pedimos que o Senhor continue, ó Deus, fazendo a tua obra, a obra que o Senhor preparou para hoje à noite aqui. Através da vida do teu servo, pastor Wilson, da Lilita. Ó Deus, em nome de Jesus, continue usando poderosamente a vida desses teus servos. Para que onde quer que eles estejam, a palavra do Senhor na boca deles seja autoridade e verdade, Senhor. E que em nome de Jesus a tua igreja seja edificada, mas também desafiada nesse momento, Deus, para que a tua vontade se cumpra na nossa vida e na nossa missão a cada dia. Muito obrigado, Pai, pelo tempo que passamos juntos lá no Pará, e obrigado pela oportunidade de nos reencontrarmos com vida, com saúde, e no temor e no serviço do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. Eu confesso para vocês que depois desse tempo de louvor, de adoração, eu estava ali junto com minha esposa e cantando. Eu quero falar para vocês que Deus podia me levar agora, que eu estava muito feliz. Como tem sido precioso, eu creio que para mim, para minha esposa, esse tempo aqui nessa igreja. Como tem sido bom para nós. Conhecemos vocês, já conhecemos uma parte da igreja, quando esteve conosco lá no Pará, mas poder olhar para o rosto de vocês, por poder cultuar o Senhor junto com vocês, é algo que eu não tenho nem palavras para expressar. De verdade, meus irmãos, realmente eu fiquei extremamente emocionado e tocado pelo Senhor durante essa ministração. É algo que nós sentimos muito, essa
comunhão, essa coisa gostosa de nós morarmos tão distantes e quando estamos aqui, nos sentimos parte da mesma família, parte da mesma igreja, podendo louvar o mesmo Deus, podendo sentir o fervor, sentir o calor dos nossos irmãos aqui. Eu realmente sou muito grato a vocês por esse privilégio que vocês me dão de poder participar desse culto. Realmente sou muito grato. Meus irmãos, nós queremos passar um pouquinho, mostrar para vocês um pouquinho daquilo que nós temos feito no Pará. Como o pastor Arthur nos disse a vocês, agora em fevereiro, dia 16 de fevereiro, vão fazer 20 anos que nós estamos no Pará. Nós chegamos lá exatamente em fevereiro, 20 anos atrás, para trabalhar naquela terra, a princípio para trabalharmos no Palavra da Vida, como missionários ali no Palavra da Vida em Benevides, e para preparar seminaristas para poder chegar nas comunidades ribeirinhas. Eu venho de um contexto bem diferente de lá, eu sou, antes de mecânico de profissão, e eu fui para lá para ensinar mecânica para os seminaristas daquele lugar, com o intuito de que eles fossem para as comunidades, morando em barcos, trabalhando com barcos, podendo auxiliar de alguma forma na pregação do Evangelho nas comunidades. O tempo passou, alguns anos, e nós percebemos que nem todos os que iam para lá decidiam ir realmente para o campo missionário. Muitos acabavam voltando, para suas igrejas, voltando para suas casas, e tinha tanto por fazer, tantas comunidades por alcançar, que então em 2004, eu, a Lilita e o Noah, nossa família, esse é o Noah, nosso filhozinho, com 16 anos, como eu falei, já mais alto que a Lilita já um pouquinho, Deus tocou no nosso coração, então, para que nós começássemos, então, esse trabalho entre os ribeirinhos. E temos feito isso, então, desde essa época, desde 2004, trabalhando nessas comunidades. Nós temos a ajuda desses 3 missionários já entre nós. O primeiro ali da ponta, o Massa, a Jéssica, ela é membro da Igreja Presbiteriana de Copacabana, no Rio de Janeiro, e o Ítalo, que ele é da igreja da IPI de Santos, e o Massa da Igreja Batista lá de Belém. Então, o irmão vê que a nossa igreja é tudo junto, É muito gostoso a comunhão. Eu falo que são irmãos queridos nossos, que estão nos ajudando ali. Nós começamos então o nosso ministério em 2004, nesse rio chamado Furo das Marinhas. Deixa eu explicar para vocês rapidamente porque ele chama Furo, Eles não consideram esse, na verdade, um rio propriamente dito, porque ele fica entre a ilha de Mosqueiro e a Baía do Guajará. Então é um rio que passa cortando, onde forma, na verdade, essa ilha. É um rio um tanto quanto extenso. Esse rio tem mais ou menos, na frente da nossa casa, uns 2.000 metros de uma margem à outra. Um pouquinho maior que o rio Piracicaba aqui. Colocam não sei quantos Piracicabas ali. Então, mas é um rio bem distante, bem largo, é onde nós trabalhamos com o nosso barco ali. Então, nós começamos esse ministério de uma maneira bem diferente. Está vendo? Nessa época, em 2004, eu era bem mais magro do que eu sou agora, e nós iniciamos esse ministério com uma voadeirazinha, é o nome que a gente dá para o barco de alumínio com motor de popa. Então nós íamos, eu, a Lilita e o Noah, pequenininho ainda, desse jeito, o Noah viajava nessa voadeira, cabia ali no biquinho da voadeira. Nós íamos visitando essas comunidades ribeirinhas para saber se realmente haveria possibilidade de nós começarmos um ministério ali. São ilhas, são comunidades bem próximas a Belém. Não são tão distantes assim, a ponto de você tem que viajar o dia todo, tanto tempo. Mas são comunidades que não tinham alcance do Evangelho ainda. Então nós compramos um barco maior, vimos a necessidade e compramos o barco Esperança. E eu quero contar para vocês, esse barco, Deus fez algumas coisas incríveis. Porque o dinheiro que eu tinha para comprar um barco era para ser metade do que é. Nós tínhamos um certo recurso e fui lá numa cidade encomendar o barco, para o cara fazer o barco no cavaco, como a gente fala lá, do zero. E eu dei a entrada, depois de 40 dias,
esse barco estava pronto. Do zero, só tinha nenhuma tábua, em 40 dias esse barco estava na água. Só que o dinheiro que eu tinha pago para ele era para ter feito um barco que caberia nós 3 dormindo dentro do barco, na rede, e mais nada. Mas Deus deu um barco muito grande, muito bom, que agora está começando a dar muito trabalho também. Né? Um barco grande, onde tem turu, é uma luta. Né? Infelizmente eu esqueci de colocar a foto do turu para vocês pensarem antes da janta. Uma iguaria muito boa que tem lá no Pará. O pastor Arthur gosta, né, pastor? Mas nós começamos esse trabalho ali com esse barco. E a primeira comunidade que nós começamos a visitar foi ali, Caiçaua. Olha só como era Caiçaua em 2005 já. Não tinha quase nada, as ruas eram somente de terra. Comunidade bem pequena. Aquela igreja que vocês estão vendo ali ao fundo já estavam sendo reformada, uma igreja católica. E não tinha nada. Nós visitamos a primeira vez essa comunidade, conhecemos algumas pessoas, e basicamente em 2 anos, em 2005, quando nós começamos ali esse ministério na comunidade, eu ia para lá e ia visitando as serrarias, né? Nós temos várias serrarias ali, e as pessoas do lugar, muitas e muitas vezes, eu chegava lá num bar, que tem muitos e muitos bares aí, e eu sentava com o pessoal para jogar dominó. É uma coisa que eles gostam muito, é ficar jogando dominó. Né? Eles vão bebendo, jogando dominó e apostando. Eu não posso porque eles contam, as pedras são muito mais rápidos do que eu. Mas eu pegava uma Coca-Cola lá e para fazer amizade com o povo, me sentava lá. Para começar, eu sou muito diferente do pessoal. Né? Imagina um cara do meu tamanho chegando numa comunidade ribeirinha. Ribeirinho é tudo desse tamanho. Então é um cara meio estranho, né? Paulista, falando diferente. Lá no Pará, eu e minha esposa, a gente abriu a boca, o pessoal fala, vocês não são daqui, né? É complicado. É muito estranho. Mas nós começamos esse ministério, então, lá em 2005, em Caiçaua. E esse eram as nossas crianças. Pouquíssimas crianças. 7, 10 crianças. Nós emprestamos um lugar que estava vazio, e ali nós fazíamos os cultos. A escola dominical se resumia a essas crianças. Para quem foi para o Pará, gente, esse aqui do cantinho, aqui no primeiro aqui, é o Mike, que foi batizado agora em julho, lá na igreja. Filho do Socó, irmão do Jefferson, filho da Luzia. Esse rapazinho que está ali. Então, para ver como Deus levou tanto tempo, 10 anos ali para falar no coração desse rapaz. Mas nós começamos dessa forma. Bem pequenininho, e aí em 2007 nós compramos o primeiro barracão. Nós adquirimos nossa primeira propriedade ali em Caiçaua. E um detalhe, esse barracão, quando nós compramos, não dá para ver muito bem na foto, mas ele estava caindo. Bem de madeira, bem ruim. E esse barracão era usado todos os anos para a festa de São Pedro, que é o padroeiro da comunidade. Então, eles faziam a festa, tinha o círio, né, que é a romaria que saía desse barracão, e depois que tem o círio, aí, então tem as festas, né, colocam som, música, o pessoal aproveitava, dançava lá. Então, eles usavam esse barracão. Hoje é o templo da igreja. Exatamente onde é esse barracão é o templo da igreja. Então, nós começamos com esse barracãozinho, pequeno. Uma EBF bem pequenininha também. Era essa a nossa EBF. Olha só quantas crianças, né? Nossa EBD, na verdade. E aí vocês estão vendo vários aí, mas são alguns aí que são seminaristas. Então não são todos crianças, não, que estão participando dessa EBD. Os nossos cultos também eram pequenos. Os nossos cultos se resumiam dessas 9 pessoas, se não me engano, que estão aí, 4 são seminaristas e eu. Então são 5, só 4 eram da comunidade. E o que era interessante é que nos primeiros cultos, nós moramos mais ou menos a uns 35, 40 quilômetros daí. Muitas e muitas e muitas vezes, eu saía de casa no sábado, com a moto, para o culto lá em Caiçaua. Eu chegava lá, abria a cerca, acendia uma lâmpada que tinha lá, uma única lâmpada que tinha ali, sentava lá e ficava esperando,
e não vinha ninguém. Aí eu pegava, orava, lia a palavra do Senhor, pegava a moto e voltava para casa. Ia no outro final de semana, às vezes acontecia a mesma coisa. Algumas vezes, a minha vizinha da frente mandava os filhos para lá, porque ela ficava com dó de me ver sentado lá sozinho. Aí ela mandava os filhos, vai lá com o pastor, vai lá com o pastor. E assim foi. Muitas e muitas vezes. Mas Deus foi dando crescimento. Deus foi abençoando e os cultos foram crescendo, as pessoas foram chegando. Deus foi trazendo um a um a participar nesses cultos. Em 2010, nós compramos uma casa que tinha do lado do barracão e construímos esse novo barracão. Já um barracão mais bonito, já estruturado, né? Pensando, puxa, agora vai ser melhor, vai ser uma coisa bem mais agradável, com mais estrutura para a gente. Mas a nossa EBD ainda continuava pequena. Nós tínhamos poucas crianças ainda, né? Olha só uma mariposa aqui. Essa mariposa é pequenininha, gente. As de lá dá para fazer até churrasco com o tamanho delas. Essa é só para petisco só. Vocês têm sorte, porque lá na igreja, quantas vezes a gente estava pregando, entrava morcego, o pessoal ficava dizendo, é mariposa, né? O pessoal já nem liga mais. Mas a nossa EBD ainda era tão pequenininha, e um detalhe bem interessante é que, como a nossa EBD era pequena e a nossa igreja fica no final da comunidade, assim, bem perto do rio, nós tínhamos que buscar essas crianças. Eram poucas ainda, mas tínhamos que buscar. E nosso transporte, como sempre, é da carretinha, né, seu Saulo? Seu Saulo experimentou a carretinha, aprovou, né? Controle de qualidade ali. A gente buscava as crianças com a carretinha. Agora tem um detalhe. No início, as primeiras vezes que nós saímos para chamar as crianças, para convidar as crianças para ir para a igreja, sabe o que acontecia? Os pais não deixavam. Não deixavam, não, agora não pode, agora não vai. E então ia só aquele grupinho que estava ali na carretinha, e depois foi crescendo. A gente não tem algumas fotos ainda, mas essa carretinha chegava a levar 35 crianças por viagem. Era cheio, né? O Noah ficava de pé ali entre os varões ali para ele cuidar das crianças, para que nenhum pulasse, nenhum fizesse. Então a gente ia bem devagarzinho, mas ia indo. A nossa Kombi leva uns 30 agora, né? 3 domingos atrás, toda a igreja estava em casa. Foi tudo lá para casa para a gente ter nosso dia da igreja em casa. Nós tínhamos mais ou menos umas 110 pessoas, entre adultos e crianças. E foram acho que uns 3 ou 4 irmãos que foram com moto. Então a gente vamos tirar aí uns 8, 10 pessoas, né? 12 pessoas, porque cada moto leva uns 3, 4 lá também. E o que sobrou, então umas 90 e poucas pessoas, nós levamos de volta para Caiçaua em 3 combis. Adultos e crianças. Era muito jóia. Você abria a Kombi e ia colocando. E vai até não caber mais nada. Mas era interessante que quando a gente ia buscar as crianças, nada, não ia. Depois de um tempo, quando a gente começou, os adultos, a frequentar a igreja, é que nós começamos a descobrir as coisas. Vocês sabem que até hoje, nem há tanto tempo atrás, mas até hoje, ainda tem pais que acham que eu vou sequestrar essas crianças. Um dia desse chegou uma senhora para nós lá da igreja, já crente, batizada, já pastor, o senhor não sabe, mas o senhor não sabe o medo que eu tinha quando o senhor convidava o meu filho para ir para a igreja. Sabe fulana? Eu falei, sei. Ela falava que o senhor ia sequestrar o meu filho e ia vender ele lá em São Paulo. Eu falei, mas olha só, não me dá ideia, né? Que vai que eu gosto desse negócio. Isso é sempre. Nas outras comunidades onde a gente visitava com o barco, quantas e quantas vezes chegou um cara para mim e falou assim, você ganha dólar para vir aqui, não ganha? Você ganha dólar para vir para cá, mas não ganhamos. Infelizmente não. Nessa época seria bom, né? O dólar subindo do jeito que está. Mas isso era a maneira como a gente começava ali com as crianças. Aí então nós fomos indo para frente. Os cultos começaram a aumentar. Vocês estão vendo que é bem diferente do que vocês estão participando aqui na igreja, né? Durante um bom tempo,
Eu não usaria uma roupa dessa, mas nem em casamento lá. Era só bermuda, camiseta e descalço. Da maneira como o povo estava na igreja. E ainda assim, hoje na igreja, muitos ainda vão bem à vontade. Tem um jeito bem gostoso até de eles participarem. A gente tem lutado com eles, tentado colocar na mente deles que a transformação ocorre em nosso coração. Não é algo externo somente. Não é porque eu mudei de roupa e eu sou crente, mas é porque Cristo transformou a minha vida. Essa mudança vai fazer mudanças no exterior nosso também. Mas é um tempo bem jóia. Mas 2011, nós inauguramos a nossa igreja. Começamos a construir esse templo em novembro de 2010. Abril de 2011, inauguramos a igreja. Um templo bonito, em cima daquele barracão, onde era aquele barracão de festas, hoje é o nosso templo. Se vocês perguntarem assim, pastor, como que o senhor fez? Eu até hoje eu não sei. Nós começamos o templo, nós tínhamos R$5.000 de uma oferta que nós tínhamos ganho. E eu falei para minha esposa, nós vamos começar a construir. E eu não sei como nós terminamos. Não fiquei devendo nada para ninguém. Eu não sei de onde entraram as ofertas. Eu nem sei nem quanto nós gastamos. Mas nós construímos em 6 meses o templo. E pudemos inaugurar esse templo. E eu estava comentando com o pastor Marcos hoje, como é diferente a maneira de se tratar a igreja. Quando nós pensamos no templo, nós tínhamos recebido um grupo de irmãos lá. E um irmão falou para mim, quando eu falei que eu ia construir uma igreja, ele falou assim, você é maluco. Com 10 crianças aqui na escola dominical e com 4, 5 adultos, você quer construir uma igreja? Para quê? Não vai dar certo. Você já está aqui há 6 anos, só tem isso. Não vai dar certo. E eu falei para ele, olha irmão, se eu não crer, se eu não acreditar que Deus quer salvar pessoas nesse lugar, tem que voltar para casa e ser mecânico. Ainda dá tempo. E nós começamos a construir o templo. Construímos esse templo e Deus trouxe as pessoas. Diferente da região aqui, onde a gente sempre aprende dos seminários, né? Que a gente começa ali com uma célulazinha em casa, uns cultos domésticos, e aí conforme vai crescendo, aí você tem pessoas já crentes, aí a gente começa a ir atrás de uma casa, um terreninho, depois a gente constrói o templo. Lá é o contrário. Nós precisamos ter o templo para que as pessoas venham para a igreja. E foi incrível como isso aconteceu. Conversando com um rapaz, um adolescente que 5 anos atrás a gente tinha falado do evangelho para ele, tinha se convertido, eu nem sabia, estava frequentando uma Assembleia de Deus ali da comunidade. Eu dei carona para ele, passando perto de numa outra comunidade, de um templo grande da Assembleia. Eu perguntei para ele, falei, mas esse templo aqui é da Assembleia, não é? Ele falou, é assim. Eu falei, mas tem tanto crente aqui para vocês fazerem uma igreja desse tamanho. Ele olhou para mim com uma cara de espanto. Tipo assim, pastor, o senhor é maluco? Ele virou para mim, como vai ter gente, pastor, se não tem igreja? E eu falei, esse é o negócio. Construímos o templo. Deus trouxe as pessoas. O povo ribeirinho tem necessidade de uma estrutura física para chamar de igreja. Para eles, eu sou daquela igreja. Ele pode apontar a igreja. Ele pode mostrar da onde ele faz parte. Se quer ir na minha igreja, aquela igreja é minha igreja. Então, é bem diferente a forma que nós temos de falar. Nosso primeiro batismo foi em janeiro de 2012. Eu tive o privilégio de primeira pessoa com quem eu batizei foi meu próprio filho. Foi um tempo de muita, muita emoção, muito gratificante poder participar. O nosso EBD hoje é dessa forma. Temos bastante criança até. Perdemos muitas crianças, tem sido uma luta constante para a gente manter as crianças na EBD. Eu creio que não deve ser diferente aqui. Quando deixou de ser novidade a igreja, muitas pararam de frequentar. Outros, os pais começaram a levar para outros lugares. Outros chegaram lá e tiraram as crianças da igreja para dividir a igreja. Então nós temos perdido algumas crianças durante esses anos e nós temos colocado isso diante do Senhor, porque muitas dessas crianças trouxeram seus pais para a igreja. E hoje são crentes, são famílias inteiras que já foram entregues ao Senhor Jesus através do ministério com essas crianças.
Então é motivo de grande oração. Esses são nossos cultos à noite. Nós temos tido até uma boa frequência nesses cultos e temos visto Deus trabalhando muito na vida dessas pessoas na igreja. 4 anos atrás não tínhamos nada. Hoje nós temos uma igreja formada ali, com 31 batizados na comunidade. É pequeno ainda, mas eu creio que Deus tem muitos planos. Nós também começamos os nossos cultos nos lares. Esses cultos são bem concorridos. Nós temos aí em torno de 50, 70 pessoas que participam desses cultos. Pessoas que não vão para a igreja, que têm vergonha muitas vezes, não querem ir para a igreja porque o padre ainda fala bem alto lá. Então eles têm um certo medo de ir para a igreja. Mas nos cultos, nos lares, nós temos oportunidade então de evangelizar, de edificar, de ter uma comunhão muito gostosa. Então às sextas-feiras os irmãos da igreja vão, cada um quando quer, marcam um culto. Então eles chamam os vizinhos, chamam as pessoas da comunidade. Então nós temos um tempo muito, muito abençoado ali. Tivemos irmãos que já se converteram nesses cultos e hoje são membros da nossa igreja. Então é uma estratégia que nós temos usado e tem sido muito, muito joia esses cultos nos lares. Também nós temos nosso ministério de casais. Esse foi o nosso primeiro encontro de casais, em 2013. Muito joia porque Deus também tem usado isso para atrair as pessoas. É muito bonito ver que o nosso encontro de casais, a maioria das vezes, as mulheres se arrumam como se elas estivessem indo para a festa. Algumas compram um vestido novo, colocam um vestido longo às vezes. Era muito bonito de ver elas indo lá para a igreja. Nós tiramos todos os bancos de dentro da igreja, colocamos mesa e servimos uma boa refeição. Temos um tempo com a palavra, brincadeiras depois. É muito gratificante ver o que Deus tem feito através da vida dos casais. Nós estávamos lutando com isso há um tempo, porque nós tínhamos muitas crianças, mas nós não conseguíamos uma forma, um meio de chegar nos pais. Com o encontro de casais deu muito certo, porque alguns casais só vinham para a igreja nesse encontro. Só participavam da igreja, só tinham acesso quando iam para esse encontro. Porque eles falaram, não, é uma coisa diferente, não estou indo para um culto, eu estou indo para uma festa, um encontro de casais. E na cidade de Santa Bárbara, nunca ninguém tinha feito. Agora todas as igrejas de Santa Bárbara estão fazendo encontro de casais. Né? Chegou um tempo que eu tive que falar, eu não quero mais ninguém de outra igreja, gente, só o pessoal de Caiçal, porque começou a vir muitos de outras igrejas. Tivemos um encontro que tinham 27 casais. E vários eram de outras igrejas. E eu falei, gente, o meu objetivo é o povo daqui, eu quero alcançar o povo daqui. E não tinha espaço mais para o pessoal de Caiçal, é só porque o pessoal de fora que viria vir. Mas foi tão bom que a gente pôde alcançar e ver Deus trabalhando também nesse encontro de casais. Normalmente no encontro de casais é churrasco, né? Então, muito bom. Esse é o grupo de mulheres que a Lita tem coordenado e tem trabalhado, tem se reunido a cada 15 dias. As mulheres são a força da nossa igreja ainda. Realmente elas são aquelas que estão à frente do trabalho, elas têm se envolvido muito fortemente na igreja. Não somente em oração, mas às quartas-feiras elas têm se reunido na comunidade para fazer visitação. Elas saem de casas, quando elas sabem que tem alguém da comunidade passando por alguma dificuldade, elas se reúnem e vão fazer visitas, vão levar uma palavra do Senhor para aquelas mulheres, para aquelas famílias. Ajudam com cestas básicas que a igreja recolhe todo domingo à noite, alimentos para que a gente possa abençoar as pessoas dali. Então tem sido um grupo que realmente tem sustentado muito a nossa igreja, são as mulheres. Também nós temos os nossos adolescentes e jovens. Nessa foto nós não temos todos aí, tem vários que estão faltando. Mas basicamente são esses que são nossos jovens e adolescentes. Talvez vocês estão pensando ali, mas o que aquelas menininhas lá estão fazendo? Aquelas menininhas pequenininhas que os irmãos estão vendo lá já têm 13 anos. São pequenininhas mesmo, né? São mirradinhas, mas já tem uma boa idade já. Né? Então esse é o nosso grupo de jovens.
Esse ano nós tivemos nosso acampamento, nosso segundo acampamento lá em casa, de carnaval. A gente estava em 50 mais ou menos, no nosso acampamento. E foi engraçado que o objetivo do acampamento era trazer não crentes. Então, os nossos jovens iam pagar uma taxa de R$25 para o acampamento, para poder comer os 4 dias, fazer toda a programação. E eles tinham que convidar alguém não crente, que não iria pagar. Esse viria de graça para a gente poder ter. Nós tivemos, acho que uns 6, né? Que eram 10 não crentes. Os outros eram da igreja. E só metade conseguiu pagar os R$25, porque não tinha. E deu para fazer numa boa, deu muito certo. Comeram churrasco, comeram pizza. É uma bênção esse negócio lá. Deixa eu contar para vocês por que o churrasco, meu irmão. É mais barato para mim fazer um churrasco do que fazer uma lasanha. Né? Ainda eu pago R$20 no quilo da picanha lá. E picanha com 2 dedos de gordura. Né? Então, se eu vou comprar um queijo, presunto, fazer uma lasanha, é uma facada para mim. Churrasco não. Você só faz um arrozinho, resolveu o problema lá. Então, nossos adolescentes vão lá para casa e passam esses dias num tempo muito, muito jóia. E em julho agora, nós tivemos nosso casamento triplo. Muito gostoso, muito emocionante, porque esses que estão casando, todos eles já têm filhos com 20 e poucos anos, um casal. Outros já com filhos com 10 anos, 11 anos. Mas da igreja, a maioria, na verdade todos eles, já estavam juntos há um bom tempo, mas não tinham regularizado a situação deles no casamento civil. Então, nós, como missionários, a gente entende que a gente quer ajudá-los nessa área. Então, nós pagamos para eles o casamento civil, e aí fizemos a festa de casamento religioso também. Então, esses 3 que estão se casando, da esquerda, as 2 mulheres são irmãs, e o homem da direita é irmão dessas 2 mulheres. Então, só tem 3 irmãos e 3 cunhados. Não, 2 cunhados e uma cunhada, na verdade, nesse casamento. E foi muito gostoso, porque esse casamento foi no sábado, à noite. E no domingo, foi o batismo de um desses casais. E o filho, o Mike. E no final do casamento, no sábado, eu estava cumprimentando o pessoal, eles todos emocionados, foi muito bonito o casamento. Eu cheguei com a Luzia, aquela mais menorzinha ali, ela, o filho e o marido, Socó, do meu lado. Eu cheguei para ela, para cumprimentar ela pelo casamento, ela estava tão emocionada, falou: pastor, olha, hoje eu estou muito feliz, pastor. Mas feliz mesmo eu vou estar amanhã, quando eu for batizada. Amanhã, pastor, eu vou estar feliz de verdade, porque eu vou estar sendo batizada junto com meu esposo e o meu filho. Foi um presente do Senhor para mim, poder ver a alegria desse casal descendo as águas do batismo, e foi tão jóia. E eu queria chamar a atenção também para uma menina que está bem no meio, do lado da Luzia ali, a Carol. A Carol, não sei quantos de vocês vão lembrar, é uma menina muito jóia, conhece muito bem o Senhor, mas os pais dela são muito fortes no catolicismo. A avó da Carol é quem cuida da parte da catequese da Igreja Católica ali em Caiçal. Então é uma família muito, muito, muito dura em relação ao Evangelho. Ela deixava a Carol ir de vez em quando na igreja, de vez em quando não deixava. Muitas vezes a Carol ia para a igreja, muitas vezes ela não podia ir porque os pais brigavam e, como castigo, não deixavam ela ir para a igreja. E quando nós começamos a preparação para o batismo, eu tenho uns 3 meses de tempo com esses batizandos, né? Falando, explicando a palavra do Senhor para eles, com mais profundidade. A Carol chegou para mim e falou assim: pastor, eu sei que eu não posso me batizar. Meu maior sonho é ser batizado aqui. Desculpa. Meu maior sonho é ser batizada lá na igreja. Tá difícil.
É o ar muito puro daqui que está fazendo isso comigo. Mas eu sei que eu não posso, minha família não vai deixar. Ela falou, mas será que eu posso só aprender mais um pouco da palavra de Deus, mais um pouquinho da Bíblia? Eu falei, Carol, vamos lá, vamos fazer o curso. E durante todo aquele curso, muitas vezes, nesses 3 meses, quando a gente estava conversando e abrindo para perguntas ou falando sobre alguma coisa, essa menina com 15 anos, ela começava a chorar. E falava, puxa, eu queria tanto me batizar. E meus pais não deixam. E eu falava, Carol, ora. Vamos orar por isso. Entrega para o Senhor isso. Deus pode mudar a vida dos seus pais, Deus pode mudar a ideia dos seus pais do dia para a noite. Simplesmente entrega, confia que Deus tem o melhor para você. Ah, pastor, não vai dar, o meu pai não quer. Terminamos o curso, o batismo ia ser no final do mês. Vocês estiveram lá, a igreja esteve lá, naquela primeira quinzena, naquela primeira semana de julho. Na outra semana, seria o batismo. No começo da semana, terça-feira, quando estava um outro grupo chegando, essa menina chegou correndo lá com a gente na igreja. Tia Lilita, você nem sabe. Meu pai deixou eu batizar. E eu não sei o que Deus fez no coração daquele homem. Mas no momento lá, ele chamou, partiu dele, chamou a filha dele e falou, Carol, você realmente quer se batizar na igreja? É a coisa que eu mais quero, pai. Então tá bom, se você pode se batizar. Ela falou que não perguntou outra vez para ele não mudar de ideia. Né? Comunicou com a gente, ali ainda conversou com a mãe dela para saber se realmente era verdade aquilo, e realmente foi. Então a gente vê como Deus trabalha na vida desses irmãos. É uma luta para ela. Está sendo muito difícil para ela agora. Porque eles estão pegando no pé, estão proibindo ela de ir para a igreja. Muitas e muitas vezes nas programações da igreja ela não pode ir. Nesse ano que passou, ela fez uma poesia para o pai. Ela escreveu a poesia para falar para o pai dela na igreja. E ela chegou com toda a poesia, toda arrumada. E ela estava chorando, um pouquinho antes de começar o culto. Eu perguntei, Carol, por que você está chorando? Ela falou, pastor, faz meses que eu estou pedindo para o meu pai vir para a igreja, no dia dos pais, que eu fiz essa poesia para ele. E meu pai preferiu ficar bebendo com os amigos dele no bar, do que vir aqui ver eu falando a poesia. Ele está bebendo desde cedo. Eu acordei e já não vi meu pai. E passou o dia todinho, ele não voltou para casa ainda. Ela sofre, mas está firme, mas está confiando que Deus ainda pode transformar a vida da família dela. Esses são os grupos que nós recebemos. Temos recebido muitos grupos e esses grupos têm nos abençoado muito, meus irmãos, de várias maneiras. Não só no atendimento, não só no trabalho que eles realizam ali, mas principalmente no abrir portas para que a gente possa falar da palavra do Senhor. Em 2005, nós visitamos uma comunidade chamada Igarapé Grande. Nós começamos ali o nosso ministério, visitando todo final de semana. 6 meses depois que nós estávamos lá, nós fomos expulsos de lá. O presidente da comunidade, como acontece numa pequena cidade, numa pequena aldeia, as comunidades ali, cada comunidade tem um presidente. Então, quando a gente chega com um barco, a primeira coisa que eu faço, antes de qualquer seminarista, antes de qualquer um descer, eu desço, vou lá conversar com o presidente, saber se eu posso descer, se eu posso levar o pessoal para conhecer a comunidade ou não. E nós, esse presidente dessa comunidade específica, depois de 6 meses que a gente estava visitando lá, aprontaram lá com eles, na verdade, e nós fomos expulsos. Não pudemos voltar mais lá na comunidade para poder falar do Evangelho. Eu podia, sim, visitar algumas pessoas, mas não mais levar seminarista, eu não podia mais fazer culto, eu não podia mais falar do Evangelho, eu podia só visitar uma família ou outra. E com isso eu não desisti dessa comunidade. Eu orava ao Senhor e pedia, Deus, me ajuda a poder falar do Evangelho. E quando iam grupos para lá, que iam com médicos, ajuda social qualquer, eu levava lá na escola da comunidade, porque era um lugar neutro, o presidente não podia falar nada. Eu chegava lá com ele e falava, olha, trouxe aqui um médico. E foi atendendo.
2 anos atrás, com um grupo de médicos chegou lá. A esposa do presidente da comunidade estava doente, foi atendida. Ela falou com o esposo e eles abriram novamente as portas para a gente poder voltar lá. Começamos agora a escola dominical nessa comunidade. Voltamos a visitar e já temos 10 crianças participando todo domingo na escola dominical. Então é muito jóia poder ver isso acontecendo. Nós também tivemos um outro grupo especial, né? Vocês conhecem esse pessoal? Né? Vários ali, Juninho Pleita ali também, se eu não estou enganado. E uma coisa que é interessante, alguns daqui estavam falando assim, pastor, mas lá eu era diferente do que eu sou aqui. Aqui eu estou toda arrumada, né? Toda chique, toda cheirosa. Eu falei, lá não estava, lá estava com pitiu, né? Vocês sabem que pitiu é algo que nem o peixe. O peixe lá não cheira ruim, o peixe tem pitiu. Né? Então é isso que algumas estavam dizendo, né? Aqui a gente é diferente, pastor. Eu não sei, o Arthur tem que poder avaliar isso direito, mas gente, foi uma bênção grande. Aquela terra que vocês estão vendo ali não é nada. Aquilo já tinha acabado faz muito tempo. Cada caminhão de terra ali são quase 14 metros cúbicos de aterro. E esse povo colocou 4 caminhões. Isso. 4 caminhões de aterro para dentro da quadra. Era muito trabalho. Final do dia você olhava para a mão dos meninos, dava até dó. E alguns nem fechavam a mão, outros não podiam nem abrir a mão. Né? Alguns enrolavam. O Andrew ia com tudo fechado, rapaz. Parecia que ele estava indo para a guerra. Eu falei, mas que coisa. Era muito jóia ver esse povo todo trabalhando. E quando o dia da EBF, então? A ideia era, enquanto estava tendo EBF, né, continuar carregando terra. A hora que ele começou a ver a quantidade de criança que começou a chegar em Caiçal, imagina fazer uma EBF, 3 dias EBF com em média de 160 crianças cada dia. 170 quase, né? Era muita criança, muita criança. E criança lá é demais, demais. E são todas boazinhas. Você fala uma vez, elas ficam quietinhas, não dão trabalho, não brigam entre elas. É uma bênção aquilo lá. Mas foi tão bom receber vocês lá. E como foi impactante para nós como igreja e como família ter vocês lá. Eu falo vocês porque não foram somente esses 43 que foram para lá, mas a igreja estava lá. Eu tenho certeza que muitos e muitos irmãos que estão aqui oraram incessantemente por esses que estavam lá, por seus filhos, pelos líderes da igreja. E nós pudemos sentir isso lá no Pará. Foi tão gostoso poder ver esses irmãos ali. Mas nós temos alguns ministérios ainda nas ilhas, né? Alguns lá foram. Dan conheceu bem a ilha, experimentou na carne o que é andar em cima de um trapiche, né? A Matildes apoiou ele, né? Com muito incentivo. Mas nós temos alguns ministérios nessas ilhas e tem ido bem. Nós temos visitado, temos evangelizado. O trabalho é bem lento, bem demorado muitas vezes. Mas cremos que Deus tem um propósito para tudo isso ali. Nós temos as nossas construções que estamos lutando. Nós começamos as salas em 2013. Hoje já está bem adiantado, isso é a parte externa. Quando eles já foram, essa foto um pouquinho mais antiga, os telhados já estavam prontos, essas salas já estão todas forradas. A frente da igreja está bem bonitinha já, bem diferente daquele barracão feio que nós compramos um tempo atrás, em 2007. Dentro das salas, já estão, está vendo, tudo bonitinha, são salas boas. Nossa oração é que a gente consiga ainda móveis, a gente não tem ainda nada dentro da sala, são só salas mesmo. Então as crianças vão, é melhor do que deitar no chão como era antes, né, só no cimento. Então todas com piso, forradas, ventiladores. Nós temos já a nossa biblioteca pronta, agora só faltamos as estantes para colocar agora os livros. A sala de computação já está pronta também. Essa estrutura toda que nós estamos fazendo é para que a gente consiga levar mais
do que só a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é muito importante. Isso é o que eles fizeram. Aí foi o primeiro caminhão que eles colocaram. E ainda tiveram mais 3. Então essa parte verde já não existia depois, quando eles saíram, basicamente, era só um pedacinho. Eles aterraram tudo isso daí. Foi muito trabalho, meu irmão. A terra não podia ficar lá fora. E se desse uma chuva em cima daquela pissarra, é muito difícil para tirar. E era muito bonito ver os meninos, os homens, até as meninas resolveram ajudar algumas vezes. Foi tão jóia ver a disposição. E uma coisa que me impactou quando eu vi eles carregando é que eu não vi sequer levantar qualquer murmuração. Mas está tão quente. Nada. Era o sol e chope e terra. Era a única coisa que tinha. Né? O pastor Arthur deixou o pessoal tomar chope à vontade lá. E eu não sei se os pais sabiam que podia. Lá pode-se vender chope para menor de idade, não tem problema nenhum. Né? Só quem tem diabetes aí é meio complicado. Mas chope, meu irmão, é o chup-chup, o sacolé, né? Não sei como é que chama. Geladinho. Né? Ela é chope. E eles trabalharam tanto, e sem reclamar, foi tão gostoso ver isso. É difícil você pegar jovens, adolescentes, que não estão acostumados com essa vida, com a mão doendo muitas vezes, lá toda enrolada, toda enfaixada depois de um dia. Já no segundo dia, já um calo já está fazendo um em cima do outro. E lá trabalhando com alegria, animados. Era tão gostoso ver isso. Foi impactante para a gente. E isso que nós estamos construindo, a ideia é trazer as pessoas que estão longe da igreja, para perto da igreja. Ter essa igreja aberta todos os dias da semana. Com aulas de alfabetização, com aulas de informática, com aulas de futebol aí na quadra, que é o que eles mais gostam de fazer. Então essas construções que nós temos feito, estão buscando, está visando trazer as crianças para perto de nós, por mais tempo, para que a gente possa falar do Evangelho para elas. Meus irmãos, isso é que nós temos feito lá. É bastante coisa. É muito tempo. Talvez eu tenha que passar 2, 3 cultos falando dessas coisas. Mas não dá tempo. É muita coisa. A gente tem feito, nesses anos que Deus tem mandado a gente para lá, bastante coisa. Talvez você pare para pensar assim, pastor, mas o senhor já tem feito bastante coisa, mas onde vai parar? Não sei. Eu nem sei se deve parar. Mas sabe que, como eu falei para vocês, nós estamos lá no Pará, vai fazer 20 anos. Mas antes de irmos para o Pará, Deus nos levou para a Bolívia. Logo que nós nos casamos. Nós nos casamos dia 31 de outubro, de outubro não, vou apanhar em casa. Nós nos casamos dia 31 de julho, né? E com uma semana, nós tínhamos saído de lua de mel, voltamos da lua de mel depois de uma semana, pegamos cada um de nós uma mala e fomos para a Bolívia, morar no meio de uma tribo de índios. No meio da selva boliviana, fomos morar no meio dos índios. Minha esposa não conhecia, ela nem imaginava o que ia ser. Eu já tinha ido para lá, conhecia, mas não fazia ideia do que era aquilo. Mas sabe o que me chama a atenção nesse tempo? Foi que a experiência que eu tive com os índios lá me ensinou muita coisa. Muita coisa. O texto de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18, um texto tão conhecido de cada um de nós, né, a grande comissão, ele fala o seguinte, que Jesus aproximando, falou-lhes aos discípulos, né, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu vou estar com vocês até o fim do tempo. Quando eu lia esse texto antes, eu ficava pensando, eu tenho que evangelizar. Nossa, eu tenho que falar do Evangelho. É uma ordem para mim, eu tenho que ir lá e cumprir essa ordem. Eu preciso falar. Só que esse tempo na Bolívia me mostrou umas coisas que são um pouquinho diferentes. Porque
Jesus daqui não está falando assim, olha, você vai lá e fala de mim. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, olha, Wilson, vai lá, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, prega, fecha a sua Bíblia e vai para a sua casa que sua tarefa terminou. Não. Trabalhar na Bolívia entre os índios e trabalhar nessas comunidades ribeirinhas tem me ensinado a olhar para esse texto de uma maneira um pouquinho diferente. E eu queria compartilhar com vocês bem rápido sobre isso. Trabalhar com esse povo mostrou que fazer discípulos é muito mais do que somente falar de Jesus. Fazer discípulos é muito mais do que eu pegar um folheto e chegar para ele e falar, olha, está aqui um folheto que está falando de Jesus. Leia esse folheto, ou eu leio para você esse folheto. Aceita Jesus. E a sua tarefa acabou. Entre os aioreus, lá na Bolívia, onde nós moramos, era uma dificuldade, porque eu não falava direito espanhol, eles não falavam nada do português, e eu não sei por que cargas d'água o pessoal de lá falou que eu tinha que ficar pregando. E eu ia lá na igreja dos índios para falar. E eu chegava lá na igreja, eu abria o texto, eu falava, entrava por uma orelha nos índios e saía por outra. O cara estava traduzindo em aioreu, eu nem sei o que ele estava falando, nem imaginava. Às vezes eu falava uma frase enorme, ele, e pronto. Eu não sei. Mas o que eu sei é que tudo aquilo que eu falava não fazia diferença para eles. Não fazia diferença. Agora, sabe o que era interessante? Naquela época, né, recém-casados e moramos no meio do mato, eu saía para caçar com os índios uma noite sim e uma noite não. Eu deixava a Lita em casa, umas 4 horas da tarde eu saía para o mato, a gente andava uns 30 quilômetros, eu era magrinho, parecia um pau de vira-tripa naquela época, tão magro que eu era. Andávamos longe para caçar anta, e no meio daquele tempo, quando a gente estava andando, caçando, a gente conversando, eles começavam a perguntar coisas da nossa vida, da nossa família. E depois de um tempo eu comecei a ver que aqueles índios começaram a reproduzir aquilo que a gente estava falando nas nossas conversas. E eu comecei a entender que isso é fazer discípulos. Não é só falar de Jesus. É mostrar quem Jesus é na sua vida. O que Jesus representa para você? Isso nós não conseguimos somente falar. Nós precisamos mostrar. Nós precisamos viver perto dessas pessoas, para que eles consigam entender isso. Então Jesus, quando fala que ide, fazei discípulos, ele está falando para a gente, saiam e se envolvam com as pessoas. Saiam e mostrem quem eu sou para as pessoas através da sua vida. Deixe que as pessoas me vejam em você. Isso é fazer discípulos. Mas você sabe que o verso 20 fala que não somente a gente tem que deixar as pessoas olharem para nós e ver quem Jesus é, mas ela fala que Jesus fala que nós temos que ensiná-los a guardar todas as coisas que Ele tem nos ordenado. E é aí que a coisa pega. Muitas vezes nós temos dificuldade em fazer discípulos, porque nós mesmos não guardamos as coisas que Cristo pede que guardemos. Que nós mesmos não vivemos aquilo que Cristo pede que vivamos. Hoje pela manhã minha esposa estava falando sobre criação de filhos. E ela estava usando um texto de Deuteronômio, quando fala que, Moisés fala que a gente tem que ensinar a nossa criança persistentemente, em todo o tempo. Ao andar, ao deitar, em casa, pelo caminho, todo o tempo. Mas nós só precisamos ensinar aquilo, nós só podemos ensinar aquilo que nós já sabemos. Como nós vamos ensinar alguém que quer ser um discípulo de Jesus, se nós não vivermos? Se nós não andarmos como Jesus anda?
Esse tempo trabalhando nesse ministério tem me ensinado que muito mais do que eu falar do Evangelho para as pessoas, muito mais do que eu construir coisas, do que eu ter um projeto grande, eu preciso viver com Jesus. Eu preciso ter comunhão com Cristo. Eu preciso ter um relacionamento tão perto de Jesus, que sem eu falar nada, as pessoas possam olhar para mim e falar: pastor, você é diferente dos outros. Eu quero conhecer essa pessoa que o Senhor serve. Eu quero conhecer esse Jesus que o Senhor conhece. Esse texto é um texto tão simples para nós. É um texto que nós lemos tantas vezes quando pensamos em missões. Mas é um texto tão difícil de ser vivido. Quando nós pensamos, na verdade, que a nossa responsabilidade como crentes é fazermos discípulos. É gastarmos tempo com as pessoas nas quais nós temos orado, que nós temos buscado. Não somente falar do Evangelho, mas mostrar quem é Jesus através das nossas vidas. É viver a nossa vida de tal forma que eles possam olhar para a gente e falar: eu sei do que você está falando, porque você mostrou isso para mim com a sua vida. É tão gostoso ver isso. É tão difícil viver isso. Mas eu queria, meus irmãos, desafiar vocês para que essa igreja, nós temos visto a diferença que essa igreja tem feito, não só aqui em Sorocaba, mas lá no Pará, através da vida daqueles que foram. E eu queria desafiar para que essa igreja continuasse a fazer diferença. Não somente como igreja, como instituição, mas cada um dos seus membros vivendo o Evangelho real, vivendo para Jesus de uma maneira completa, conhecendo a Jesus e guardando as leis dele, de tal forma no seu coração, que fosse necessário derrubar esse templo para construir outro, por ter muitas e muitas pessoas querendo estar aqui para compartilhar desse amor tão gostoso que eu tenho sentido aqui. Fazer discípulos é difícil. Falar do Evangelho é fácil. Viver o Evangelho é bem mais complicado. Porque manda que nós deixemos as nossas vontades, os nossos gostos, o nosso conforto muitas vezes, e saímos para um lugar que muitas vezes nós nem queremos. Mas isso é necessário. É necessário que a gente saia do nosso lugar e viva aquilo que Jesus mandou que vivêssemos. A Bíblia, toda a palavra dele, de uma maneira integral e íntegra em nossas vidas, para que a gente possa realmente alcançar aqueles que ainda não conhecem. Meus irmãos, eu quero agradecer vocês. Agradecer pelo apoio que vocês têm sido para nós, como família, como igreja. Pelo carinho que já recebemos de vocês, não só hoje, da outra vez que nós viemos. Por esse culto tão maravilhoso que eu pude participar, de manhã e agora. E eu realmente gostaria de pedir que realmente vocês continuassem orando por nós. Nós temos planos pela frente, temos decisões pela frente, temos lutas que virão. E nós precisamos, meus irmãos, do apoio de vocês, da intercessão de cada um de vocês. Muito obrigado. Eu quero reiterar esse desafio do pastor de intercessão, de oração, porque isso faz muita diferença, gente. Eu me lembro de quando eu compartilhei aqui no culto que nós voltamos lá do Pará, chegamos naquele sábado, e no domingo nós estávamos juntos aqui, tantas inseguranças e tanta responsabilidade com aquele grupo. Eu disse para os irmãos que eu tive a noção exata
né, da importância da oração da igreja quando a gente estava no avião, indo para lá, o grupo todo ali com aquela apreensão para chegar, todo mundo ansioso, apreensivo, e ficou muito claro para mim naquele momento que o quanto que a igreja estava participando em oração, e creio que para o grupo todo. Então isso faz a diferença mesmo, porque a oração leva-nos para um lugar onde a gente não pode ir. A oração coloca a gente lá. E mesmo distantes uns dos outros, o nosso ponto de encontro continua sendo o altar de Deus. Porque enquanto eu busco a Deus aqui, e eles buscam lá, nós nos encontramos diante do altar do Senhor. E isso faz toda a diferença, gente. Por que não pensar num desafio, até mesmo de investimento? Você viu ali, tem uma quadra para ser levantada. Tem umas salas para serem mobiliadas. E de repente Deus quer contar com a sua vida, com a sua participação financeira, inclusive, nessa obra. Eu deixo esse desafio para você. Não apenas pensar, mas de que forma que a gente pode ajudar nisso tudo. Viu? Porque quando a gente não tem ideia, né, do que Deus pode fazer. Eu já compartilhei isso com vocês aqui em outros momentos, que eles iam lá em Santa Bárbara e em um determinado momento só a Lilita vinha para visitar, e numa dessas visitas, e ela sempre dizendo, olha, vamos lá, vocês precisam conhecer o campo. E com quase 2 anos aqui com vocês, a gente já vai se conhecendo, vocês sabem, né, eu tenho um certo problema com água. Eu tomo banho, irmãos. Meu problema é outro com água. Eu tomo água também. Meu problema é outro com água, né? Eu gosto de água que eu consigo ver o fundo, assim. E a Lilita só levava foto daquele rio imenso. E eu olhava aquilo, eu virava para a Cris e falava assim, jamais eu ponho meu pé nesse lugar. Jamais. E dizia para ela também, falava, Lilita, ela perguntava, quando é que você vai lá, Arthur? Eu falava, só quando o rio secar. Imagina um rio que eles nem chamam de rio, que tem 2 quilômetros de extensão de uma margem à outra, né? E um dia a Lilita falando lá, só tinha ido ela também nessa vez, e Deus começou a inflamar meu coração, inflamar meu coração, inflamar meu coração. A Cris sabia disso tudo. Quando terminou o culto, eu falei, Cris, eu preciso falar uma coisa muito importante para você, muito séria. Deus está querendo que eu vá lá. A Cris falou, deve ser Deus mesmo. Então, se você acha que Deus está falando, vai logo antes que você mude de ideia. Eu falei, não, eu acho mesmo que é Deus que está falando isso aí. Ele falou, então deve ser, porque você não disse que nem ia pisar lá, né? Eu chamei um amigo, Juliano, e no fim nós acabamos indo com 17 pessoas na primeira vez. E eu voltei, e voltaria, numa outra oportunidade, se Deus conceder. Porque a gente nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é bem isso mesmo. E tem uma música que se identifica muito com a nossa igreja, a gente gosta muito de cantar ela, que é a música que fala justamente dessa maneira como o pastor Wilson terminou, que resumiu tudo que eu falei para vocês o mês de agosto inteiro. O discípulo do dia a dia. A música fala, olha, toda vez que eu abrir minha boca, toda vez que eu olhar na direção de alguém, todo passo que eu der, que eu seja a tua voz, que eu seja os teus olhos, que eu seja os teus pés. Toda vez que eu tocar num rosto em pranto, toda vez que eu fizer o que ninguém fez, toda vez que em silêncio eu doar a outra face, que sejam as tuas mãos, que seja a tua graça e que seja o teu amor. E aí o coro é uma explosão de desejo e sentimento diante de Deus. Senhor, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu mais profundo querer, a minha mais profunda vontade. Então eu convido você para ficar em pé, para a gente cantar essa música e fazer dela a nossa oração de missão, dizendo, Senhor, o meu querer é esse, o meu desejo é esse, de servir, de ser o Senhor. Cante realmente com o seu coração e faz essa letra a expressão do seu maior desejo diante de Deus. Para que prevaleça sempre o querer dele e não o nosso. A minha boca,
Cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o recanto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu vou ar a outra face, se em tuas mãos vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Que em nome de Jesus, nessa semana, nós façamos bom uso mesmo daquilo que ouvimos hoje aqui, sendo discípulo verdadeiro de Jesus, honrando ao Senhor com a nossa vida. E o mundo vai reconhecer, queridos, o mundo reconhecerá que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o Rei da nossa vida. E eles vão vir adorar o Rei, o Senhor Jesus com a gente. Deus amado, muito obrigado pelo culto desta noite, pelo culto desta manhã. Muito obrigado por esse dia edificante, abençoado que nós passamos na Tua presença. Muito obrigado pelo Teu povo, Pai, congregado aqui. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor quem nos reuniu aqui hoje, Deus. E agora nós começamos a entender porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor tinha algo para a gente. O Senhor falou ao nosso coração, bendito seja o Teu nome. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guiando, nos orientando, a Deus, em cada passo, para que em tudo o nome do Senhor seja honrado e glorificado na nossa caminhada.
Ó Deus, obrigado pela vida e pelo ministério do pastor Wilson, da Lilita, do Noah. Obrigado, Pai, por esses 20 anos de trabalho, ó Deus, lá no Pará. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem feito coisas tão maravilhosas ali entre eles, como vimos aqui nas fotos, mas muito mais do que construções, vidas que têm sido transformadas, vidas que têm sido edificadas. Muito obrigado. Obrigado, Pai, por fazermos parte disso de alguma forma, pelo Senhor nos usar para isso também, Pai. É graça do Senhor sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor os abençoe ricamente, que o Senhor os revista de unção, que o Senhor os ajude, Pai, nas decisões importantes que tem a tomar nesse final de ano. Que o Senhor abençoe e renove a saúde física, Senhor, deles, saúde emocional, saúde espiritual. Que o Senhor dê a eles, ó Pai, um coração cheio da Tua presença e que nunca falte na boca deles a palavra do Senhor, Pai. Ó Deus, abençoe esta igreja, Pai. Abençoe o Teu povo reunido aqui. Aqueles que estão assistindo em casa, Pai, derrama a Tua graça sobre eles, aonde quer que estejam nesse momento, Deus. Que a Tua bênção esteja sobre eles também. Nos dê uma semana de paz, de livramentos, de vitórias, de alegria. Uma semana que o Senhor seja reconhecido em todos os nossos passos. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Podem se sentar, por favor. Vou convidar o presbítero Emerson para vir aqui à frente. Eu peço apenas mais um minutinho da sua atenção. O Emerson, ele é o vice-presidente do conselho, ele quer fazer uma convocação. Antes dele fazer a convocação, eu quero apenas lembrar que nós teremos no próximo sábado, então, a Viva Mulher, a partir das 14 horas, será um café colonial. E além das palestras e tudo mais. Então nós precisamos que as mulheres confirmem, por favor, a sua presença hoje, retirando o convite, ou no máximo até quarta-feira, na secretaria da igreja. Temos mais de 80 mulheres já que se inscreveram para participar. Então o convite é para todas as mulheres. Tem uma amiga, posso trazer? Claro que pode. As mulheres vão tratar aqui sobre alimentação, depressão, sexualidade. Uma tarde para as mulheres aqui, chama Bate-Papo, ou melhor, Papo de Mulher, é o nome do encontro, tá bom? Também os casais terão no último sábado, nós temos ainda convite para os casais. Se você quer convidar um casal amigo, é muito importante que você traga os seus amigos para ouvirem a palavra de Deus aqui também. Cantina missionária hoje está funcionando normalmente, tempo de comunhão que você tem com os irmãos e ainda a oportunidade de contribuir financeiramente todo domingo com a cantina missionária. E domingo que vem, queridos, nós retomamos o tema com vocês da noite também, que eu preguei hoje de manhã sobre decisão. Domingo que vem nós falaremos sobre ansiedade, um esforço desperdiçado. Então domingo que vem, mas é só para quem não é ansioso, tá bom? Ou o contrário, só para quem é ansioso. Já estou ansioso para pregar essa mensagem, não vejo a hora, tá bom? Então ora aí durante essa semana, um assunto que tem tirado o sono de muita gente. Você conhece muita gente ansiosa, né? Traz para cá, vamos ver o que a palavra fala sobre isso, tá bom? Boa semana, Deus abençoe. O Emerson tem apenas uma palavra para vocês. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu quero falar brevemente com vocês. Começar lembrando, né, que o pastor Arthur, o ministério dele aqui na igreja começou há quase 2 anos, né? Ele está pastoreando aqui a Igreja do Calvário, e ele iniciou o trabalho aqui a convite do conselho, tá? Então já são 2 anos que ele está aqui conosco, e esses 2 anos a convite do conselho. Naquele momento, o conselho entendeu que essa seria a melhor forma dele iniciar os trabalhos aqui na igreja, o ministério dele aqui, e o conselho também entende que a igreja tem o costume, vamos dizer assim, né, de eleger, de participar da eleição do pastor. Então, neste momento, o conselho entende que é um bom momento para a gente realizar essa eleição, essa assembleia, e poder ratificar esse trabalho que ele está fazendo, essa definição que o conselho inicialmente determinou, né, definiu. Então, a convocação é para que a igreja participe
da eleição que será realizada, a assembleia que será realizada no dia 18 de outubro. Tá? Essa eleição tem por determinação aí, né, eleger o pastor para um período de 5 anos. A gente entende que é um período em que a gente pode planejar, em que a gente pode fazer realmente um trabalho e ter sustentação para isso. Tá? Então, essa convocação que eu queria fazer para a igreja, participem, né, no dia 18 de outubro, então marquem na agenda, e é isso. Se alguém tiver algum questionamento, pode procurar qualquer um dos presbíteros que a gente está à disposição para esclarecer. Ok? Obrigado, boa noite. Boa semana a todos.